Amigos corretores e corretoras do estado do Ceará, estamos de volta com mais um quadro do Corretor para Corretor e hoje o nosso bate-papo será com o amigo Paulo Angelim, amigo de longas datas. E aí, Paulo, o que você conta de novo nesse ano de 2024? 2023 a gente sabe que foi um ano bom, começou e terminou bom, e quais são as expectativas e as perspectivas para 2024? As melhores possíveis, até porque a gente tem aí um dos maiores indicadores de fomento para o nosso mercado, que é a taxa Selic, né? Indiscutivelmente, ela talvez seja a grande variável que determina se teremos um ano de muito crédito ou não, né? De muita facilidade para financiamento. E é impressionante, cada pontinho que cai na taxa Selic, é impressionante a quantidade de famílias. Existe um estudo sobre isso, eu não vou me ficar inventando aqui, que eu não sou um determinado candidato ali, eterno candidato que fica inventando quando não sabe, mas assim, existe um estudo que conseguiu identificar a cada ponto percentual de queda da taxa Selic, quantas famílias entravam de volta no mercado imobiliário porque a prestação caiu. O valor da prestação caiu. Aí adequa a renda, né? Aí se adequa à renda, né? Porque a renda não sobe no mesmo ritmo, né? Então, as expectativas são muito boas, os lançamentos estão voltando, aqui no caso específico do estado do Ceará, e o mercado de usados, o mercado de avulsos, ele está extremamente aquecido, até porque um fenômeno, né, que aconteceu recentemente dos médio-altos e alto padrão foi o fato dos novos, aqueles grandes lançamentos, né, que invadiram o nosso mercado de 2019 para cá, eles estão ficando prontos. E agora os apartamentos antigos estão se esvaziando e estão vindo para o mercado. Então é a melhor possível. Agora, Paulo, o que eu sempre comento é que a pessoa não deve esperar para comprar o imóvel a taxa de juros baixar. Sim. Porque a gente sabe que ela não ficaria muito tempo elevada, coisa de 18, 24 meses no máximo. E quando a taxa Selic chegar de novo a 6, você faz a portabilidade do seu financiamento, tá? E depois, se baixar, você faz de novo. Então, eu acho que não existe um momento de esperar o juro baixar para você comprar seu imóvel. Você está corretíssimo e tem um outro aspecto. Esse aí que você está falando está preciso, não precisa comentários. E tem um outro aspecto. Você espera a taxa de juros baixar da Selic, mas enquanto isso o preço do imóvel está aumentando. O que você iria ganhar com a eventual redução da taxa de juros e, por conseguinte, uma redução no valor pago e no valor das parcelas, você está perdendo pelo fato do imóvel estar crescendo de preço. E digamos que a prestação caísse R$500 ali naquele momento, que a gente sabe que teria que ser um valor grande para cair isso. Para cair R$500, em 24 meses seria 12 mil de economia. E um imóvel de 60 metros quadrados, nesse prazo, quando vem a queda, ele aumenta aí R$1.000, R$1.500 o metro quadrado. A mensagem não compensa. A mensagem é muito clara. Qual o melhor momento de comprar o imóvel? O seu momento. A sua necessidade. É a sua necessidade, é a sua disponibilidade, né? Enfim, é o momento da sua família, é o seu mundo ali. Você não pode ficar à mercê do que está acontecendo. Quantas oportunidades, pessoas... Tibas, eu chamo de Tibas pelo carinho que eu tenho, né? Do senhor Tibério, presidente do Cresce. Não, é Tibas mesmo. Tibas, olha só, quantas vezes a gente já ouviu na nossa andança aí, né, pessoas arrependidas porque deixaram passar oportunidades, porque esperaram o melhor momento, né? Então, é aquela história, não, eu vou deixar para plantar, isso é bíblico, inclusive, é Eclesiastes. Não, eu vou deixar para lançar sementes quando começar a chuva. Não, meu filho. Aí você não colhe. Você não colhe. Você tem que lançar as sementes antes da chuva vir, né? Muitas pessoas perdem exatamente a oportunidade achando que vai baixar. A gente acompanha o mercado imobiliário há 40 anos, né? A gente sabe que não existe imóvel baixar de preço. Imóvel baixar de preço? Pois é, não existe. Nunca vi isso. E outra coisa, eu vou pegar aqui $100 mil e vou guardar, que eu vou comprar meu imóvel daqui 5 anos. Com certeza ele vai estar $120, $130 mil. Não tem investimento melhor do que imóvel. Não. E é um bem de raiz. Vamos lá, pode ser que alguém aí que esteja nos ouvindo diga assim, não, mas eu já vi um caso. Existem casos isoladíssimos, eu vou dar um exemplo. De repente você tinha ali um terreno espetacular, maravilhoso, e passou um viaduto.
naquele tempo. Aí é um caso isolado, não é uma tendência de mercado. Nós não estamos falando de um segmento por completo, né? Nós estamos falando de situações muito pontuais e específicas. A mensagem também é muito clara. Imóvel não baixa de preço, mesmo os imóveis usados, eles vão acompanhando, eles podem até entrar num ritmo diferente do ritmo do lançamento. Imóveis em lançamento hoje, eles crescem, né, em termos de preço, num ritmo mais acelerado do que o ritmo de usados, mas mesmo assim o ritmo de usados cresce acima da inflação, o ritmo de preço. Muito. Né? A gente está vendo aí uma tendência no mercado de apartamentos compactos, né? Nós já vimos retrofits ali no Dionísio Torres. Sim. E agora estamos com um retrofit aí na Praia de Iracema, Uhum. que eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque vai ser operado por uma bandeira hoteleira. Sim. Tá? A pessoa vai comprar, vai fazer seu investimento e vai ter o retorno, porque ali gera um destino. Tá? Quer dizer, o que a gente pensava é aquela história, falta de terreno em bons locais. Você está falando de retrofit aí, e hoje assim, a nossa história, tivemos juntos vários anos, né? O Tibas foi dos maiores responsáveis pelo crescimento da Viva na época, lá naquela época áurea que nós tivemos lá, foi sim. Pensei que era para você ter entrado no mercado. Mas não precisa contar não vou contar não, contar uma história, mas ele foi o responsável pelo entrar na corretagem. No mercado imobiliário eu já estava, mas na corretagem, para tirar o crédito, foi esse rapazinho aqui que me deu um chute e me botou para dentro, graças a Deus, movido por um anjo, né? Mas enfim, assim, quando você fala de retrofit aí, eu estou me lembrando de um caso específico aqui agora, porque eu estou muito, muito dentro do mercado de usados agora, tá certo? Não abandonamos o lançamento, mas eu estou muito mais próximo, né? E o que aconteceu recentemente num prédio ali? Os condôminos, cada um, investiu aproximadamente R$48 mil, cada condômino, R$48 mil, numa grande reforma no condomínio de retrofit. Os imóveis cresceram 300 mil, 10%. O imóvel cresceu de valor R$300 mil. O imóvel era tanto e ele ficou valorizado em R$300 mil. É isso aí. E isso significou simplesmente, nesse salto, 12% do valor dele. Ele tinha o valor 12% assim, ó, só com o retrofit, que é uma coisa que nós estamos vendo que está cada vez, assim, quem tiver construtor aí se especializa em fazer retrofit, porque a partir de agora, nosso mercado imobiliário é relativamente novo, se a gente compara com Rio e São Paulo, por exemplo, né? Muito mais novo. Então, lá a gente entra nos prédios de 70 anos, de 60 anos, 80 anos. Né? E os nossos aqui, o pessoal acha velho um prédio de 35. É muito velho. Né? Mas esses prédios todos, eles passam por esse botox, né? Então, eles passam por toda essa renovação e que aí o levam para um outro patamar de preço. Porque a gente via muitas pessoas comprarem um apartamento usado com 10, 15 anos. Sim. E gastava muito dinheiro dentro e não valorizava. Não, isso. Tá? A gente até, às vezes, dizia, não faça isso, tal. Mas hoje em dia você deve começar de fora para dentro. De fora para dentro. E é justamente na imagem, na modernização, energia solar, renovação dos elevadores, modernização. Então, sim, você começa a valorizar o prédio para valorizar seu apartamento. E Tibas, olha só, você está tocando aí nesse assunto, por isso que é bom conversar com gente experiente, porque aí a coisa flui. Não, detalhe, eu participo de vários podcasts, videocasts e tudo mais. Todos os entrevistadores têm um papel, uma caneta e tudo. Esse aqui é só na cara. A memória deste animal é um negócio assim impressionante. Mas é um negócio absurdo. Boa, não. Tá não? Tá falhando? Mas ele está tocando num ponto aqui. Olha só. Hoje em dia existe um segmento, eu até fico às vezes pensando, rapaz, será que eu não devia... Segmento não, um nicho. Prédios antigos baratos. Prédios muito bons, mas mais antigos e muito baratos. Porque tem uma gama agora dos clientes compradores que ela se identifica por procurar oportunidades. O que é oportunidade? São os prédios que ainda vão ser retrofitados. Aí eles vão lá e compram. Mudam o apartamento inteiro, o prédio é retrofitado e o preço do apartamento dele vai para cá. Sabe? Eu estou com 2 casos ali, assim, menos de R$7 mil o metro quadrado em pleno Meireles, R$6 mil o metro quadrado em pleno Meireles de prédio de alto padrão. Altíssimo padrão, tá entendendo? Depois de retrofitado, vai a 10, 11 mil reais o metro quadrado. Fácil. Fácil. É um bom segmento para investimento. Não tenha nem dúvida. E nós conhecemos, você conhece, inclusive, eu não posso falar aqui, porque, enfim, mas off eu lhe falo, você conhece a pessoa
que está investindo nisso. Pessoas que estão ali, ó, só o que você levar de imóveis com essa situação, com esse perfil, ele vai lá e compra, retrofita o imóvel todinho, e atualiza os acabamentos e tudo, e traz de volta para o mercado por um outro valor. A gente sabe que teve um cearense que fez muito bem isso em Portugal, né? Sim. Lá na década de 60. Pois é. Então ele fez Aham. e ganhou muito dinheiro com isso. Nossa, né? nossa, homem milionário, né, Pois hoje é. em dia, bilionário hoje em dia, fazendo isso aí, não tenho dúvida. Paulo, me diga uma coisa. Você, como você falou na Viva de anos atrás, tenho muita saudade ainda daquele momento, porque a gente vendia, ganhava dinheiro e se divertia muito, né? Muito. Era muito Eu não sei o que a gente animado. fazia mais, se era, Pois ganhar, é. era se divertir ou ganhar dinheiro. Mas você, na verdade, você resolveu dar uma enxugada, né? Bastante. Que aquilo era uma loucura. Hoje eu digo que só quem aguenta um negócio daquilo é nosso amigo Ricardo Bezerra. Mas não tenho nem Eu dúvida. não sei por quê, porque pra mim é um gigante, é um monstro. Não tem Ele outro não igual. tem hora, não tem nada. Não... Abraço para o nosso amigo Bezerril. Pois é, o Bezerrão. Pois é, então eu gostaria de entender essa sua mudança. Muito bom. Que a gente já tinha tentado à época e você Sim. não quis, porque você achou que dava para continuar gigante. A grande verdade, né, Tibas, e aqui eu confesso publicamente, é que eu era muito cabeça dura, né? Muito cabeça dura. Esse Uma rapaz cabeça desse tamanho dura? é uma rocha, é um rochedo. Mas o quanto você me aconselhou, o quanto os conselhos do Tibério eram tão relevantes e Do importantes. Arthur, Do Arthur, da da Verônica. Verônica, né? E eu, por muitas vezes, e aí eu fico aqui, aproveito até para deixar como uma mensagem, né? Escutem as pessoas que gostam de você, né? Seja humilde, né? E eu não tinha essa humildade que, graças a Deus, hoje Deus me deu. Não fui eu que consegui, não, mas foi ele que... Mas ele precisou me moer bem muito. Moeu. Meu filho, agora você está preparado? Quebrou o vaso, refez o vaso e agora... Então, é assim, você falava muito já sobre isso, né? De diminuir, era uma estrutura muito grande. O que me fez continuar por tanto tempo lá naquele local? Orgulho, vaidade, soberba, tá entendendo? Então, assim, foi necessário que viesse o que passasse, que eu passasse pelo que eu passei. Um aprendizado grande, né? E que isso veio também realmente assim, com um reconhecimento pessoal também, né? Essa coisa do autoconhecimento, né? De você perceber que você estava andando no caminho errado. Às vezes, eu tenho num dos meus livros, Tibas, eu tenho um capítulo lá no livro que é o seguinte: é preferível uma queda do que uma topada. Porque a topada, ela não lhe ajeita. Você pragueja na topada, reclama de um, reclama do outro, mas a queda, ela lhe deixa no chão e você diz assim... Aí você olha pra cima, olha assim e diz... Rapaz, eu tô fazendo alguma coisa errada. A topada não. A topada você... quem foi que botou isso aqui daqui no meio? Tá, e tudo. É melhor, às vezes, uma queda. Verdade. E foi o que eu tive, né? Uma queda. Aí veio a pandemia. A pandemia... Quem não aproveitou a pandemia para uma coisa? A pandemia, gente, tirando todas as perdas, né, de vidas irreparáveis e tirando as perdas também econômicas, empresariais, negócios que fecharam e tudo, tirando isso, ela teve no seu bojo uma oportunidade, ela ensejou uma oportunidade gigantesca de mudança, porque ela deu a desculpa ideal para você fazer o que você tinha que fazer e tinha medo. Foi exatamente o que Ficava encabulado de fazer. Ficava encabulado de fazer. O que, que os aí. outros vão pensar? Não sei o quê. Opa. A pandemia me fez enxugar. O que eu enxerguei? Isso aqui, que inclusive está meu neto aqui. Eu soube, eu vi. Ô, bicho bom, A Camila até passou um sufoco lá agora, não foi? Foi. O bichinho adoeceu. Foi para UTI e tudo. Graças a Deus tá tudo agora bem. eu lhe entendo, viu? Como avô, Tá agora eu certo. sei. Ô, coisa maravilhosa. Mas, e como você, eu também sofro muito, porque você tem dois que estão fora. Tá né? voltando. Ah, Um tá voltando agora É? em junho. É? Vai pra Califórnia. Não, tá saindo daqui e indo para Vai Califórnia. fazer 2 anos aqui agora Sim. que o marido tava... Então você vai voltar a home sofrer office. de novo. Vamos voltar a igual, sofrer. igual que eu Mas sou. vamos ficar 2 aqui, né, no Ceará. Pronto. Mas eu acho que não cada dá, um não tem é o a seu mesma amor, coisa, né? Mas enfim, então, o que eu percebi? Isso aqui empoderou demais o corretor. O corretor hoje, Tibas, em 2007, 2008, nós investimos lá na Viva, se eu não me engano, foi quase R$20 mil naquela época para fazer um site. Para fazer um site, Eu me meu lembro. irmão.
Hoje você tem site a R$ 49,90. Qualquer corretor hoje, quando eu digo qualquer corretor, não estou em nenhum demérito, não, mas todo e qualquer corretor hoje pode ter o seu próprio site pagando R$ 49,90 e ainda conectado, integrado aos portais, com CRM e tudo. Então, isso aqui empoderou demais. Antes a gente precisava contratar fotógrafos para tirar as fotos dos imóveis. Quem é que não... Hoje você... Tem um gimbal e sai... Um gimbal você faz vídeos. Tá entendendo? Eu sou da época, juntamente com o Tibério, nós éramos da época que se nós quiséssemos imagens aéreas de um loteamento, a gente tinha que contratar um helicóptero. Era. Tinha que ser um helicóptero para poder contratar. Drone bem ligeirinho. Hoje o drone bem ligeirinho. Eu já derrubei o quarto, viu? Já? Derrubei. Consegui derrubar meu quarto drone. Parabéns, viu? Vamos lá, se eu ver se eu consigo o quinto. Eu já posso pedir música no Fantástico, né? Porque no terceiro era para eu ter pedido. Mas tu conseguiu derrubar 4? 4. Não vou nem contar a história Eu aqui, consegui comprar 2 e não usar, mas agora o terceiro eu tô aprendendo. Aí tá? Tô. Tá, então antes de tu derrubar, me empresta que eu derrubo ele. Muito bem, mas nós éramos dessa época. Então o que aconteceu? Por que eu fiz esse movimento? Eu tomei a decisão lá na Viva especificamente de ser uma empresa menor, uma empresa muito digital. Nesse exato momento, os corretores não estão lá na Viva. A Viva tinha 520 metros quadrados, hoje tem 52, 10%. 10%. Conheço, já fui lá. 52 metros quadrados. Algumas baias para corretores não vão. Nós somos 31 corretores. Não vão. Já está crescendo de novo. Já está crescendo de novo. Não, mas ali, ali só... Gente, uma das coisas piores que uma imobiliária pode fazer é empilhar corretor, é entulhar corretor. Vai entulhando no sentido de bota para dentro, mas não prepara. Bota para dentro, mas não capacita. Bota para dentro para fazer volume, para encher estande, mas não aprimora, não qualifica, não, sabe? Enfim, isso não chega a lugar nenhum. Então, hoje nós não temos mais gerentes, é um novo formato completamente diferente, não tem gerentes. Todos os corretores são corretores seniors. Eles ganham 60%, 70%, 80% ou 90% da comissão. Acho que não tem outra comissão como essa no mercado. Exatamente pelo fato de não ter gerente, eles são autogeridos, né? Eles têm essa capacidade, normalmente eram corretores autônomos, enfim, todos nós somos autônomos, independentes, melhor chamar, né? Corretores independentes. E aí, eu só faço o papel de mentor deles, e o papel de negociador final, fechador, closer, né, de fechador. Então, esse prêmio que recentemente, né, eu fui agraciado como corretor Nordeste, né, mas era pelo impacto. Isso significa dizer que eu sou melhor do que os outros? Óbvio que não, tem muito corretor melhor do que eu aí. O próprio Ricardo Bezerra, eu disse para ele já pessoalmente, você é o maior corretor que existe aqui em Fortaleza, porque você é vendedor. Você é vendedor. Eu diria do Ricardo Bezerra que talvez Norte e Nordeste não tenha nem parecido. Vamos botar 5 nomes no Brasil, ele é um dos 5. Ele está entre os 5, isso é indiscutível. Né? Então, assim, ele é um vendedor muito melhor do que eu, mas esse prêmio que a gente acabou sendo agraciado, e o Eliú também estava participando, outro que merecia... Outro gigante, assim, não vou nem dizer que outro gigante, mas um gigante, que senão eu vou estar dizendo que eu sou. Mas o fato é que, por quê? Por causa da contribuição digital. Da contribuição nessa nova arena digital. Então, com essa nova arena, com as redes sociais e tudo, o que aconteceu? O corretor, ele não precisa mais tanto da imobiliária como ele precisava antes. Percebe, Tibas? Então, você tem que mudar o papel da imobiliária na vida dele. Mas olha só, Tibas, falando sobre essa questão da imobiliária, então a gente encontrou esse modelo, tá certo? Esse modelo que a gente vai nesse comissionamento, né? Nesse comissionamento. Paulo, mas você está falando de corretores já experientes. Corretores já experientes. Nós não as temos... pessoas que vão para a imobiliária para iniciar e tal, eles precisam do gerente, precisam do dono para acompanhar. Você está tocando... Precisam de tudo. Não tem drone, não tem experiência para fazer as filmagens, aí é um pouco complicado. Muita gente é atraída, né? Esse prêmio aí e tudo mais. Então, muita gente é atraída para querer entrar na Viva. E está começando agora. Nós não recebemos mais os estagiários, enfim, né? Raramente a gente encontra o estagiário. A gente recebe um estagiário, a não ser que ele já venha da área de vendas e principalmente da área de vendas que tenha processo. Porque hoje em dia tem que ter processo também. Não pode, mas o corretor de alta performance hoje em dia, ele precisa ter processo, precisa ter rotina, agenda de rotina, não é mais só agenda de compromisso. Uma coisa é agenda de compromisso.
Hoje eu estou aqui com você, por quê? Porque eu botei na minha agenda. Isso é um compromisso. Não, e a rotina, que é aquilo que não é um compromisso com ninguém, é com você mesmo e com o seu futuro. É a agenda de rotina, de processo. Então, assim, muitos me procuram, nos procuram lá, dizem, eu queria muito trabalhar com vocês, tal, e tudo. Invariavelmente, a minha recomendação, procure uma imobiliária. Número 1, que seja próximo de onde você mora, porque você já domina esse local. Primeiro critério que um corretor novato, né, que está entrando no mercado agora deveria usar era, número 1, não trabalhe sozinho, pelo amor de Deus. Vá trabalhar ou em uma imobiliária ou com um corretora muito experiente, que seja o seu tutor. Se você não vai trabalhar diretamente como assistente, eu sempre faço essa comparação. Tipo, se eu fosse, por exemplo, para Orlando agora, pronto, eu sou corretor lá na Flórida e agora vou mudar e eu vou para Orlando. Eu iria, com toda a experiência que eu tenho, tendo já dado palestras para corretores em Orlando, para vários corretores, eu mesmo assim iria ficar debaixo de alguém. Eu iria procurar um imobiliário e iria ficar debaixo de alguém. O mercado é outro, né? O mercado é outro, as nuances. Então, minha recomendação, procure uma imobiliária ou algum corretor muito experiente que atue numa determinada região, de preferência a sua, que é que você conhece. Se na sua região não tem, eventualmente, um mercado, porque é um aprendizado. Você vai para alguma região, mas a região é adjacente, próximo. Porque localização é parte do produto. E você vai precisar defender essa localização. E não é só a foto. Porque às vezes você chega, olha, você está vendo aqui como está bonito, mas a pessoa não conhece a história de como foi aquilo ali. O que demonstra um vetor de crescimento, de valorização. Não vê o filme, sabe, Tibas? Então, a minha recomendação... Está vendo só a fotografia, né? Está vendo só a foto. Está vendo só a foto daquele momento, daquele instante. Então, assim, respondendo a sua primeira pergunta, que a gente fez esse movimento, o mercado mudou muito. Vendas ainda continua mais ou menos a mesma coisa, mas os meios, os canais, os veículos de promoção, as formas de promover, tudo isso mudou. Prospecção. A prospecção, meu Deus, mudou demais. Mudou muito. Tu lembra dos classificados aí? Que Rapaz, eu sempre digo, a gente chegava na imobiliária, era o Povo, Diário e Tribuna do Ceará. Vamos lá nos populares. Quem não tinha creche, a gente ia atrás de captar. Aí, quando tinha creche, ia atrás de fazer parceria e tal. Agora tinha que chegar na imobiliária às 6 horas da manhã. Porque não rendia. Hoje você começa 6 horas da manhã de casa, se quiser, a hora que você quiser. Você não precisa estar... Qualquer lugar você faz venda. Nesse exato momento, eu estava falando sobre isso, nesse exato momento, os nossos corretores estão todos espalhados recebendo os leads. No celular deles. Plim, 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 os leads chegando. Tá entendendo? Mudou tudo. Perfeito. E agora isso também impacta para que a imobiliária possa pagar mais, que o custo diminui muito. Esse é o ponto. Né? Esse é o ponto. Na hora que você deixa de ter também aprendiz, ou corretor inexperiente, você começa a trabalhar com pessoas especialistas em venda, porque eu sempre sou criticado nas palestras por aí, Sim. porque eu digo que não se cria um vendedor, ele nasce vendedor. Você pode aperfeiçoar, tá? Dar um direcionamento novo, tentar incutir alguma coisa na cabeça dele, mas a pessoa nasce vendedor, ela tem que saber se comunicar, tem que saber conversar bem, tá? Um pouco de psicologia para entender o cliente. Corretor tem que entender de economia, contabilidade, muito história. Muito Todo mundo, o corretor tem que saber um pouco. Sem dúvida. Isso leva tempo para aprender. Sem sombra de dúvida. Eu concordo plenamente com você. Com relação assim, a ser vendedor, eu diria da seguinte forma, que o corretor ou o vendedor, ele nasce com aquelas habilidades ou não é nem competências, são realmente habilidades que são absolutamente necessárias para que ele brilhe na profissão de vendas. Né? E aí ele precisa, obviamente, que precisa desenvolver essas habilidades, mas ele nasce com habilidades que são realmente, como é que a gente chama, meu Deus do céu, que são inatas. São inatas. O cérebro dele dá para ele essa capacidade de se comunicar melhor. O cérebro dele foi feito assim. Ele é menos introspecto. O temperamento dele, inclusive, que é uma coisa que a gente não muda, a gente pode trabalhar, né, tanto os coléricos, os sanguíneos, enfim, os melancólicos e os fleumáticos aí. A gente pode trabalhar isso aí e fazer compensações, mas você vai morrer do mesmo jeito. Não tem jeito. Uma vez tímido, você vai morrer tendo que jogar energia e trabalhar para vencer essa timidez. Então, isso pode ser trabalhado, né? Mas eu diria para você que identificar isso aí nas pessoas
é o grande desafio, porque os melhores, eles vão trazer essas habilidades inatas, sabe? Precisa só ser despertadas, né? Muitas vezes precisam ser colocados diante da situação. Pessoas se descobrem na corretagem. Exatamente. Se descobrem. Rapaz, como é que eu passei 20 anos da minha vida dentro daquele banco, meu Deus do céu? Quantos ex-bancários nós temos, por exemplo, que se projetaram na corretagem imobiliária, ex-escriturários, enfim, a gente trabalhava em escritório, né? Nada, Paulo, nenhum demérito. Eu era, até os 18, 19 anos, eu era muito tímido. Quando eu entrei na corretagem, cara, eu comecei a mudar. Uhum. É impressionante, ninguém acredita que eu sou tímido. Mas é porque você começa a mudar, você tem que mudar. Eu comecei... recém-casado e a mulher com o menino da barriga, né? Uhum. Então tinha que correr para vender, meu amigo. Aí você vai tendo que se adaptar. Você vira camaleão. Eu diria para você, tipo, é o seguinte, você realmente é uma pessoa extremamente extrovertida, brincalhão demais, né? Piadista fino, piadista finíssimo. Mas assim, eu diria para você que isso já estava em você. Mas tinha alguma coisa que você estava recalcando e reprimindo por alguma questão familiar, de experiências pessoais, tá entendendo? E aí você aflorou. Eu não. Você aflorou. Tinha que ter o quê de arquiteto, aceite, viu? Aceite. Tá mas enfim, mas é isso. Paulinho, meu amigo, eu lhe chamo de Angelindo, né? A gente sabe, você me chama de Tibas. Por razões óbvias, né? Angelindo, Angelindo, demais, viu, gente? lindo demais. A Verônica que eu diga, né? Eu queria lhe agradecer que você sempre está disponível para os seus amigos. Isso é uma característica sua que eu admiro muito e o mercado imobiliário e nacional agradece ter uma pessoa como você do nosso lado. Mas não é por outra razão que eu sou disponível para você, principalmente. É pela minha eterna gratidão. Você foi, é e sempre será extremamente importante para o meu crescimento, para meu posicionamento dentro do mercado, tá certo? Você, para mim, é uma referência. Obrigado. É um pilar de moralidade, de ética, de conduta, então, de bom senso, de bom senso. Eu me aconselho com você, né? Me arrependo de não ter ouvido mais. Quer dizer, na verdade, não, eu ouvi, mas não escutei. Eu escutei, mas não ouvi. Qualquer coisa desse tipo, né? Ou seja, eu ouvi, mas não acatei aquilo ali. Deixei que o meu orgulho fosse prevalecesse, né? E acabasse sufocando as sementes maravilhosas que você sempre colocou na minha vida. Mas, então... Paulo, tinha tudo para tentar seguir naquela linha, porque começou aqui e veio parar bem aqui. Uhum. Então, por que você não ia acreditar que ia esticar mais a perna, né? Aí as pessoas que estão olhando, mas isso é mesmo. Você aprendeu, você está melhor do que aquela época, mais tranquilo. O melhor de tudo. Isso aqui, gente, fica como um exemplo, né? As relações. Nunca troque transações por relações. Relações são mais importantes. Está aqui, uma relação que vai durar para o resto da vida. Eu não sei se vocês sabem, mas eu fiz o projeto da tua casa, né? Foi. O projeto arquitetônico da tua casa há 40 anos. Meio de Dudu, quase me quebra, que era uma casa grande demais, com muito pilar e viga, quase que me arromba. Ele pediu uma mansão, eu tive que fazer uma mansão, porque eu sou arquiteto. Né? Então, na época lá, eu só trabalhava com isso, ainda não trabalhava na corretagem. Ainda então, isso vem realmente... Jogávamos futebol junto. O Gipão, não era? Não era o apelido? Gipão. Gipão, não sei por que o tamanho dos olhos. Meu irmão, muito obrigado. Bom carnaval para você. Fique com Deus. Deus te abençoe muito, meu irmão. Amém. Agora vocês assistiram esse bate-papo, né? Espero que indiquem outras pessoas para assistir. E se tiver algum corretor que você gostaria, ou mesmo você que quer que a gente converse, as portas estão abertas. É só me procurar.